Fala pessoal, estamos de volta para mais um podcast, desta vez com dois convidados, né? Wagner Silva, dá um alô aí e apresenta, né, o nosso novo parceiro de podcast, Wagner. Sim, exatamente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando então mais um podcast aqui, né? Falando de um grande clássico aí. Tem um convidado especial nosso aí, que é o Andrei, né? Que é um amigo meu já de muito tempo atrás. Agora a gente já tá. Voltamos a trocar umas ideias a respeito de filmes, né? Ele também tem um canal bacana no YouTube aí. Fazia uma série boa também no canal dele, uns podcasts falando sobre filmes de terror. E se quiser se apresentar aí pro pessoal também, André, fica à vontade aí. Isso aí, galera. Então tá, eu só tenho a agradecer ao Wagner e ao Oswaldo pelo convite de participar do podcast. Algum tempo atrás, eu participava do Olhares do Terror com o Thiago, mas sabe como é, né? A vida vai indo, a gente vai deixando algumas coisas para trás, mas é sempre divertido voltar a fazer alguns trabalhos de algumas resenhas. Eu acho que é uma maneira do cara relaxar e pensar até as obras cinematográficas do passado, né? Então nesse podcast nós iremos analisar nada mais, nada menos do que o clássico dos clássicos, né? Exorcista de 1973. E qual de vocês dois gostaria de fazer uma breve sinopse para aqueles que, por incrível que pareça, até hoje não assistiu esse filme, por favor, Wagner ou André? Vai Fica à tu. vontade, André, para começar, para fazer uma sinopse aqui também. Olha, cara, esse filme não, é difícil até começar de falar em relação a ele, porque ele é um filme que literalmente ele chacoalhou as estruturas da indústria cinematográfica, né, cara? Eu não conheço uma pessoa que não tenha visto O Exorcista na época e não tenha, de alguma maneira, se chocado com o efeito que o filme causa. E eu acredito que jamais vai haver um filme igual a esse, no sentido de que o público daquela época até então nunca tinha visto algo tão chocante, tão impactante. E, de certo modo, os efeitos usados na época, mas o público era bastante virgem em relação a tudo que aparece na tela. Então, né, eu, eu até antes de fazer o podcast, a gente acabou fazendo algumas pesquisas e eu vi um documentário de 1974, para vocês terem uma ideia, em relação ao Exorcista, né? Um documentário de 1974 em que já mostrava toda a repercussão do filme na época. E foi um sucesso, assim, tremendo. E o filme, literalmente, ele causou tanto impacto nas pessoas que eles mostram imagens de não uma nem duas, mas dezenas e dezenas de pessoas desmaiando, vomitando, saindo, chorando da sala de cinema. Tamanho impacto que o filme causou nas pessoas, né? Os amigos devem estar bem familiarizados com todo tipo de histórias assim envolvendo o exorcista, né? Bom, tentando fazer uma pequena sinopse, principalmente para a galerinha mais jovem, né, que não assistiu ainda esse filme. Então o filme aborda, né, o caso de uma menina chamada Regan, que começa a ter um comportamento estranho, né, após brincar com aquele tabuleiro Ouija. E certa vez a mãe da menina flagra a filha, né, tendo um ataque e vê a cama dela lá tremendo e ela fica assustada e leva a filha para o hospital para tentar fazer uma série de exames para ver, né, o que está acontecendo com a filha. E também temos o outro personagem importante do filme, que é o psiquiatra e padre Carras, que está enfrentando, né, um momento difícil no qual a mãe está sofrendo com uma doença terminal e ele se sente impotente por não poder ajudar. E nisso começa ele a duvidar da própria fé. E o filme aí, resumidamente, né, aborda
os médicos tentando provar lá através da ciência o que está acontecendo com a menina. E do outro lado temos a Igreja Católica tentando investigar esse caso de suposta possessão. Se for real, ocorrer aí um exorcismo, né? E é impactante, né? Como vocês falaram aí, principalmente naquela época, na década de 70, e conversando em off com o Wagner, eu estava até dizendo que eu vejo, às vezes, um pessoal mais jovem aí dizendo que esse filme não assusta, né? Que dá até risada. E uma das minhas teorias é que o mundo mudou, né? O mundo que a gente está vivendo hoje, isso aí de demônio não assusta tanto como assustava o pessoal da década de 70, 80 ou até 90, que é da minha época. Porque, por exemplo, no meu caso aí, ou no caso de vários colegas que são de família católica, a gente né, ensinado desde criança, né? O bem e o mal, o Deus e o demônio. E principalmente eu, quando era criança, né, não tinha noção aí de casos de esquizofrenia, né, que a pessoa... E o filme mesmo aborda isso, né? O próprio padre lá, que é o psiquiatra, ele reluta em aceitar que é um caso real de possessão, né? Então, tanto que a Igreja Católica mesmo tem uma série de regras lá, né, para seguir, para provar que seja real, né? Então, é basicamente isso, né? Então também já fica essa pergunta para vocês aí, por que vocês acham que hoje em dia esse tipo de filme aí de demônios e tal não assusta tanto como assustava aquela época? Né? Bom, se não vai o Wagner, vou eu. Sim, sim. Eu acredito que isso ocorre pelo seguinte motivo. Os filmes eles acabam sofrendo muito por causa da própria internet. Porque o que acontece? A internet ela é uma ferramenta que ela aproxima tudo, todos e o mundo. E ela acaba meio que desmistificando algumas coisas. Por exemplo, antigamente, quando saía um filme, que informações você tinha do filme? Você tinha sinopse e algumas outras escassas informações. Acontece que hoje você tem o YouTube, tem diversos canais pela internet que você pode literalmente examinar e dissecar os filmes. Então toda aquela obra de mistério e coisa, ela acaba caindo um tanto. Justamente pela internet fornecer tantas informações em relação aos filmes, às coisas, isso acaba meio que desmistificando toda uma aura de terror ou mistério que frequentemente antes havia, sabe? O filme saía e talvez a gente possa falar isso depois sobre todos os mitos populares por trás do Exorcista, por detrás das filmagens e tudo mais. Eu acho que isso contribui bastante para essa redução do misticismo por trás do filme. Wagner? Exatamente. E é aquela coisa, né? Como você disse aí, os tempos mudaram, né? E o Exorcista também, assim, na minha opinião, ele foi o primeiro filme ali que realmente deu um tapa na cara da galera, né, cara? Eu acho que foi o primeiro filme de terror, assim, que a gente pode dizer, que causou aquele impacto mesmo, assim, nas salas de cinema, né? Então, eu acho que era uma novidade para o pessoal naquele tempo, né? Pra galera que viu esse filme na época. Né? E virou uma logomarca, né, Wagner? Isso, exatamente. E como qualquer logomarca, ela sofre alguns desgastes, né, com o decorrer do tempo. Tanto é que várias cenas do Exorcista foram exaustivamente usadas e até mesmo desgastadas no decorrer dos anos. Foi feito paródias e piadas envolvendo o filme. Exatamente. Exatamente. Bom, seria legal também nós comentarmos quando foi a primeira vez que assistimos e
e as nossas impressões de reassisti-lo em pleno 2015, né? Então, no meu caso, esse filme aí se tornou uma lenda para mim, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu escutava toda o pessoal mais velho, né? Até meus pais, irmãos mais velhos. Então fala, não, esse filme aí é aterrorizante, você não vai aguentar assistir, né? Então cai até naquilo que o André falou, né? Que era outra época, né? Não tinha, virou até um mito mesmo nesse filme e eu tinha até medo de assisti-lo, né? Então eu fui relutando e só tive coragem de assisti-lo já na época da pré-adolescência, né? Então eu aluguei junto com alguns amigos lá e realmente, pô, me tirou dias de sono, né? Tive vários pesadelos, né? Com aqueles flashes do Pazuzu, né? Que é algo que a gente vai comentar aí, que acho que funciona muito bem até hoje. E esse ano aí, né? Esse ano não, essa semana eu fui reassistir para a gente fazer esse podcast. E, por incrível que pareça, ainda me assusta e ainda me traz algo assim, sei lá, uma sensação ruim de assisti-lo, né? Ainda me transmite algo, uma sensação que eu não consigo, acho que, explicar em palavras. Acho que realmente, não sei. Eu acho que ainda tem algo realmente negativo nesse filme, né? Então, passa a bola aí para o André. Olha, eu assisti o Exorcista relativamente tarde, porque, bom, desde pequeno eu sempre gostei de filmes de terror, mas eu sempre, naquela época, eu dava bastante ênfase aos outros gêneros de filmes, como os slashers, filmes de zumbi, entre outros. Então, né, como bom filmaníaco, como eu poderia dizer, você meio que fica na obrigação de assistir determinados clássicos, né? E principalmente, eu posso falar pela minha família, o Exorcista sempre teve essa aura meio interessante, porque a primeira vez que o meu pai e a minha mãe assistiram o Exorcista, ela, como centenas de pessoas ao redor do mundo, não conseguiram permanecer na sala de cinema até o final, né? O meu pai também, ele tem um primo que na época ele assistiu o Exorcista e acabou tendo que comparecer ao psicólogo algumas vezes, tamanho impacto houve nele, aconteceu sobre ele. Bom, eu devo ter assistido o Exorcista a primeira vez lá por 99, 2000, em VHS. Eu reassisti ele há uns dias atrás, né, pra gente fazer o nosso podcast. E realmente é um filme bastante pesado, porque ele literalmente vai descendo, ele é como se fosse uma música pesada, ele vai descendo de tom, cena após cena, né? A situação vai se tornando literalmente claustrofóbica, ainda mais naquele quarto, né? Então ele Você causa definiu bem assim agora, hein? um impacto. Parabéns, que é essa sensação mesmo. Ele causa literalmente um impacto e queira ou não, mesmo agora assistindo o filme, em várias cenas eu fui pego desprevenido, literalmente, porque eu algumas cenas eu não me recordava, porque ele tem, claro, todo um sentido filosófico e tudo mais, mas mesmo os efeitos, todos aqueles contorcionismos grotescos e brutais, ele acaba a torção do pescoço, caminhando feito uma aranha, aquilo, eu, sinceramente, eu imagino alguém em 1973 assistindo aquilo, então ele causa um efeito em qualquer época. Exatamente, é como você falou, né, sobre os efeitos, né, cara, pra época, assim, é muito bem feito, né, então acho que a galera que viu esse filme na época mesmo realmente ficou impressionada. Eu também, eu vi esse filme, já tinha o que, acho que uns 12, 13 anos, quando eu vi ele a primeira vez, e foi como o Oswaldo falou, né, um filme que muita gente já comentava, cara, desde moleque, assim, muita gente, parentes meus também, como amigos, sempre falavam sobre o Exorcista, que é um filme chocante, cara. Tem até uma piada que muita gente fala, né?
Se você é um cara que assiste O Exorcista, você pode assistir qualquer filme de terror daqui pra frente, né? Sim. Porque é um filme assim que na época foi chocante, né? Então, mas quando eu vi, cara, a primeira vez eu fiquei impressionado. Inclusive eu vou assistir sozinho. Essa cena mesmo aí, como você disse, da garota virando o pescoço assim, cara, é uma cena clássica, né, cara? Impressionante também. E agora, há pouco tempo atrás, que eu assisti também, né, semana passada, realmente as cenas assim, cara, o filme realmente demora pra acontecer toda aquela cena que a gente quer ver da garota na cama e sendo possuída, coisa do tipo, depois de quase 40 minutos, né? Sim. Mas você vai entrando no clima, cara, né? E, tipo, você vê que ela já começa a ficar diferente, a garota no filme, e te prende, cara. É um filme que realmente te prende, né? Então, pra mim é um filme incrível, né? Um dos meus filmes de terror favoritos. Né? Se brincar, é o meu favorito, cara, né? Até hoje, porque é um filme que impressiona. Então, mais ou menos essa é a minha opinião, né, Oswaldo? Eu acho que é bastante importante também a gente dar um crédito pra Linda Blair, né? Que ela se encaixou no papel perfeitamente. Até porque o William Friedkin, eu vi uma entrevista dele, no qual realmente ele teve bastante dificuldade em encontrar literalmente a garota certa para fazer o filme. Ele começou a entrevistar literalmente centenas e centenas de garotas, né, até numa faixa de idade mais avançada, 15, 16 anos, e ele explicava o que seria necessário fazer e tudo mais. E o que acontecia é que as garotas tinham bastante resistência em se submeter àquele papel, né? Então ele disse para ele mesmo que talvez o exorcista não sairia. Então, um certo dia, ele estava no escritório dele e bateu na porta uma garotinha e a mãe dela. A garotinha era a Linda Blair, né? E, tudo bem, ele convidou elas para entrar e tudo mais. Daí ela disse para ele que tinha lido o livro, né, do Exorcista, o Exorcista é baseado num livro. E daí ele olhou para ela e disse: "Ah, mesmo, linda? E o livro é sobre o quê?" E ela disse: "Ah, o livro é sobre uma menina que é possuída pelo demônio. Ela se masturba e atira um carro pela janela." Daí ele literalmente ficou olhando para ela e perguntou: "Linda, você sabe o que é se masturbar?" E ela disse pra ele: "Sim, eu sei, é meio tipo bater uma punheta, né?" Então, naquele momento, ele achou muito engraçado e ele sabia desde o início que ela, nas palavras dele, que ela seria a pessoa certa para se encaixar naquele papel. Exatamente, eu fiquei sabendo sobre isso aí também. Inclusive, né, Andrei, o livro, cara, é bem mais pesado que o filme, né? Sim, Tipo, não sei se você chegou de ler o livro, mas assim, eu nunca li, é claro, mas não, nunca li. nos comentários aí, cara, que a galera fala na internet, aquela cena, por exemplo, lá do crucifixo, né, que ela tá, tipo, enfiando o crucifixo nela, diz que essa cena aí no livro é bem mais pesada, né, cara? Porque além dela se cortar toda, ela goza ainda, né, cara? Então, tipo assim, é uma cena que muita gente fala que é chocante, né? Pelo que muita gente leu o livro. E é bem mais pesado do que o filme, né, cara? Muito mais ainda. Sim, Wagner. E vale relembrar também de que o filme que para telona, muitas cenas foram editadas e cortadas. O público não chegou a ver na época todo, né, o conteúdo, o que foi cortado e com isso, só com isso, saiu chocado, né, cara? Exatamente, é verdade. E falando nessas cenas cortadas, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês assistiram as duas versões, tanto a versão original como essa versão que foi lançada, né, acho que já nos anos 2000, se eu não me engano, com 15 minutos a mais, né, a versão do diretor. Exatamente, Oswaldo. Eu vi esse filme, quando eu vi ele a primeira vez, por exemplo, aquela cena que ela tá descendo a escada de costas, né?
por exemplo, essa cena eu não tinha visto, né, a primeira vez que eu vi o filme. E aí, quando eu ouvi as outras versões, tanto em DVD e Blu-ray, já tem essa cena, né? Essa cena foi cortada da versão que eu tinha visto. Que, inclusive, é até curioso, porque essa cena aí, eles contrataram uma garota que faz acrobacias, né? Uma garota que tem um físico, assim, mais atlético, né? Para fazer essa cena da escadaria. Uma contorcionista, né? Isso, exatamente. E ficou uma cena incrível, né, cara? Muito bem feita também. E é uma cena chocante. Depois que eu fui ver o filme, já bem depois, eu falei, cara, essa cena eu não tinha visto a primeira vez que eu vi o filme, né? Então eu acho que eu peguei uma versão aí com vários cortes, né? É a versão que eu confesso que eu não me recordo se eu assisti a versão com ou sem cortes. A primeira vez que eu assisti o Exorcista em VHS. Teria que realmente ver se as versões em VHS vieram cortadas ou não. Claro, recentemente agora todos os conteúdos, a maioria dos conteúdos estão completos, sem cortes. É muito fácil de você consegui-los. Bom, agora eu vou perguntar para o André, né, que é fã desse filme e manja bem mais do que eu e o Wagner, né? Então, Não, gostaria só que não. que você falasse um pouco, né, sobre aquelas lendas, né, que rola, né, sobre esse filme, que aconteceram algumas mortes Sim. de um ator, né, e de pessoas ligadas à produção. Por favor, fala um pouco sobre isso. Olha, Oswaldo, como rola bastante lenda urbana, né, em relação ao Exorcista. E sobre isso ele é bastante similar ao Poltergeist, que também acontece, do pessoal fala bastante que houveram eventos sobrenaturais nos bastidores. Então o Poltergeist e o Exorcista meio que tem uma certa similaridade quanto a isso, né? O pessoal fala bastante que eventos fora do normal ocorreram. Olha, eu não. Bom, eu vou pelas palavras do diretor, né? O diretor, o William Friedkin, diz que não ocorreu nada demais. Bom, se ele diz, eu vou acreditar nele, né? Mas eu acho que em certo sentido é até interessante. Eu acho que o filme ele acaba se tornando um tanto mais rico quando ele acaba envolto pelo imaginário popular, né? Acaba criando várias lendas e tudo mais em relação a isso. Eu acho que se aconteceu ou não coisas diferentes nos bastidores, eu não posso dizer, mas eu acho que isso só ajuda a enriquecer o mito em relação ao filme, né? Não, tem como é que chama? A Ellen lá, que é a mãe da garota no filme também, né? Machucou durante uma cena. Inclusive aquela cena que a Linda Blair empurra ela, que ela cai de costas no chão, também é uma cena que ela meio que fraturou as costas ali, né? Tem um outro cara também que fazia o papel do diretor na trama do filme, que era um amigo dela, que esse cara também morreu durante as gravações, né, Andrei? Você sabe mais informação sobre esse caso aí também? Não. Eu sabia do que ocorreram várias escoriações e algumas pessoas se machucaram devido a algumas cenas, né? Mas não tem mais informações, não. Mas isso aí não é difícil de encontrar vários boatos em relação a isso. Bom, dando continuidade à nossa análise, eu vou ler agora uma mensagem de um integrante lá da minha página do Facebook Analisando Filmes, que falou o seguinte, né, sobre o Exorcista, né, que é o Evanderson Medeiros, que tem 28 anos. Ele escreveu o seguinte: para começar, filme que fez história na cinematografia do gênero terror, um dos filmes que mais marcou minha adolescência e assustador dos últimos tempos, sem contar com a trilha sonora e os recursos de efeitos especiais que, para a época que foi gravado, mostra ter superado. O filme me chama a atenção por ser baseado numa história real e ser bastante real, mesclado à ficção. O filme me assusta pelo tom sinistro, pelo recurso sonoro, as cenas fortes e muito mais. Um filme espetacular. Gostaria de saber a verdadeira história do garoto que inspirou o livro e depois o filme e como anda a vida dos atores do filme. Vocês têm aí informações sobre a história real, né, que foi
baseado, só que na verdade era um garoto, né? Vocês sabem sobre isso, né? Na verdade foi um garoto de 12 anos, né, que morava em Washington. Se não me engano, isso aí aconteceu por volta de 1949, né? E mas não sei, cara. Pode ser que seja boatos, né? Ou realmente tudo isso foi real, né? Muita gente fala que esse garotinho aí na época realmente ele estava possuído, né, cara, pelo demônio e realmente ele cuspia assim, vomitava nos padres, né? Coisa do tipo naquela época. E foi horrível, né? Muita gente fala que foi chocante, assim, né? Não sei se você tem mais informações sobre esse caso aí, desse garoto aí. Não, a informação que eu tinha era mais ou menos isso que você disse, né? Ah, é que, na verdade, o que é interessante do Exorcista é que ele acaba chegando a um ponto que ele acaba entrando na crença das pessoas, né? Porque tu vai discutindo o filme e daí já entra um negócio de crença, se isso ocorreu ou não ocorreu. Eu acho então eu acho que ele é um filme bastante dimensional porque ele mexe com as crenças de todo mundo, com o que você faria naquela situação. Ele é um filme, como diz o próprio diretor, ele é um filme muito baseado que fala sobre a fé, né, cara, a fé ou a perda da fé, né, mas a informação que eu tenho do garoto é mais ou menos isso aí que você falou. Exatamente, André. Eu estava até como comentei com o Oswaldo há pouco tempo atrás. Tem um pastor lá nos Estados Unidos lá, inclusive é um cara famoso, bem conhecido lá nos Estados Unidos, e ele, inclusive, tem um programa de televisão também lá, e ele acredita seriamente que a garotinha do filme, que realmente aquilo ali é o demônio, sabe? Ele não consegue acreditar que aquilo ali é um filme, que tem toda uma maquiagem, coisa do tipo por cima, né? E ele, até hoje, ele briga na justiça e ele consegue convencer os fiéis dele que aquilo ali é o demônio que está ali. Já tentou várias vezes fazer de tudo para conseguir, né, acabar com o filme, queimar as películas do filme, né? Coisa do tipo assim, para o filme desaparecer, né? Porque a mente dele, aquilo ali é o demônio, né, cara? Então, muita gente, né, assim, que acredita nessas coisas aí, pessoal que é religioso, né, realmente acredita que aquilo ali é o demônio, né, cara? Porque as cenas realmente são chocantes, né? Bom, Sim. para encerrar essa pergunta aí, eu deixarei o link de uma reportagem feita pelo Fantástico, no qual eles entrevistaram um dos padres que participou desse exorcismo desse garoto, que é até uma reportagem bem interessante, que também faz uma relação com o filme. Então é isso daí, né? Acho que podemos já começar a relembrar e analisar o filme em si, né, Wagner? Quer começar, né? Sim, exatamente. O filme já começa ali no deserto ali, né, Oswaldo, no Iraque ali. Inclusive, é até curioso, né, cara, essa cena aí, porque segundo o que eu vi na internet, o pessoal não tava deixando, né, a equipe de filmagem gravar ali no Iraque, ali naquele deserto ali. E, por sorte, a equipe, né, a produção do filme, conseguiu filmar ali, né, cara? E esse início é bacana também, né, cara? Tem um visual bem interessante também, esse início do filme aí. Se quiser comentar mais um pouco também aí sobre essas cenas aí, Oswaldo, do início. Já começa a dar o tom do filme, né? E Exatamente. toda aquela investigação, né? Aquela tensão, principalmente quando ele descobre como é que eu posso dizer, né? Tipo uma estátua, né? Daquele demônio Pazuzu, e aqui já vem aquela trilha sonora e ele, o padre lá, já fica em pânico e a gente acaba, né, dando a entender que é algo ali realmente pesado, né, André, com você. O filme ele, nesse início ele demora um pouquinho para se desenvolver, né? O filme foi realmente filmado no norte do Iraque e aquela região era dos curdos, se eu não me engano, não estou certo sobre isso, né? Então só depois eles começam a arrastar o filme para a cidade, né? É aquela coisa, né? O filme ele vai descendo de tom gradualmente.
Aí em seguida somos apresentados ao personagem, né, que é um psiquiatra e padre, né, o Carras, né, mostrando todo aquele drama que ele está vivendo, né, com a mãe dele que já é bem velhinha, está doente, e a gente acaba entendendo, né, o drama lá que ele está vivendo, que ele fez voto de pobreza e não tem condições financeiras de pagar um tratamento decente para a mãe dele, e ela fica sozinha, vive sozinha, né? E é basicamente isso daí, né? Comentem aí, por favor, um pouco. Exatamente. Inclusive, é até legal a gente comentar aqui também sobre aquela cena que, quando ele tá ali no metrô ali, que tem um mendigo, né? E realmente aquele cara ali realmente era um morador de rua, né? Não sei se você sabia dessa curiosidade aí, André. Não, não sabia. E os caras, a equipe do filme foi lá umas 2 vezes, né? E conseguiu filmar com aquele cara ali, que era um morador de rua. E ele não estava deixando, assim, a equipe, a produção do filme se aproximar dele, né? E os caras falam que ele tava meio drogado, coisa do tipo assim, que ficou uma cena interessante, né, cara? Aquela cena também daquele morador de rua ali. Aquela cena do metrô lá. Sim. E o filme, ele já, desde o início, ele já começa já a mostrar como a fé do padre começa a ser abalada, né, tanto pela saúde da mãe dele e tudo mais. Bom, aí em seguida somos apresentados à família da Regan, né, que é a menina lá. A mãe dela é uma atriz e mostra, né, o relacionamento das duas lá, que está feliz no momento. E tem lá os funcionários da casa. E depois temos também aquela cena que a Regan mostra aquele tabuleiro, né, do Ouija lá, que era até um... se tornou mito, né, pelo menos na época lá, quando eu era criança, tá? Todo mundo falava dessas brincadeiras, desse tabuleiro, da brincadeira do copo, né? Então Copa, Tinha muito era, aí na era o época. meio de invocar o demônio, né? Então fale um pouco quem essa não, vista. quem não tinha tabu Ouija ou usava o compasso ou o copo. Exatamente. Sim, sim, e o interessante também é o comportamento da Regan no começo aí desse filme, né? Que é uma criança bem alegre, né? Bem espontânea. Então, com o decorrer do filme, a gente vai vendo as Isso, exatamente. transformações dela, né? Exatamente. Isso que eu ia comentar também. É É bem para interessante, cara. é bem para contrastar, né, o que está por vir. E aí, adiantando um pouco mais o filme, depois já temos aquela cena que a mãe dela está dormindo e ela acaba acordando no meio da noite e observa que a filha dela está do lado, né? Então ela pergunta, ué, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim pra cá porque minha cama estava tremendo demais, né? Então já começa aí aquele tom, né, do filme pra ver se é fantasia da cabeça da menina, né? Então, e a mãe dela mesmo não dá tanta importância nesse primeiro momento. E se eu não me engano também é mais ou menos nessa mesma parte que a mãe dela começa a escutar aqueles barulhos esquisitos e ela pensa que é ratos, né? No porão da casa, né? Sim. Não, pois é, daí a menina começa a se queixar de que a cama tá chacoalhando, tá acontecendo certos fenômenos, né? E, bom, como todo filme e é regra, a mãe dela começa a ter dúvidas, né, em relação à autenticidade do que ela diz, né? E daí ela começa, daí então ela vai encaminhar a menina para exames médicos, né? Sim, exatamente. E ela já começa a mostrar um comportamento estranho ali, né? Quando ela vai no hospital ali, que o doutor começa a perguntar o que ela tem e coisa do tipo. A gente consegue notar também que ela já está um pouco estressada, né? Se ela fala palavrão, Isso, exatamente. Começa a falar palavrão. Ela já começa a mudar completamente, né, cara? E é interessante, né, a gente ver essa construção assim do filme, como que vai mudando, né, cara? E, tipo, esse filme aí, cara, assim, na minha opinião, ele tem uma pegada assim, meio como se fosse um documentário, né, cara? O diretor desse filme aí, o William, né, o William Friedkin, ele dirigiu um outro filme, não sei se vocês conhecem aí, que é o Operação França, né? Que é um filme de 1971.
E é Não. interessante, cara, ele tem uma pegada bem. Como se fosse as coisas. Tem seu tempo, tem um tempo certo para ir acontecendo, né, cara? Nem o Operação França. Tem essa coisa meio de. Como se fosse um documentário, assim, o cara que tem o revólver que vai atrás dos bandidos. E as balas no filme realmente são 6 balas, né? Se você perdeu a bala ali, acabou, você não tem mais munição, né? Então ele consegue trazer essa coisa assim de realidade pra gente, né? Ele consegue passar essa coisa como se fosse algo bem mais real, né, cara? Então o Exorcista tem isso, né, cara? A gente se envolve muito ali com a personagem, né? Com a Sim, personagem da Linda Blair. ele é diretor da Maldição da Árvore também, Wagner. Acho que o filme é de 1990, se não me engano. O pessoal pode até pesquisar. Posso estar até errado, mas também que eu lembro é um bom filme também. Sim, cara, o estilo dele assim é interessante. Eu acho bem legal, assim, sabe? O que ele consegue passar, assim, transmitir, né, cara? A gente se envolve muito, né, cara? E algumas cenas aí que realmente me chocam até hoje é aquela bateria de exames que ela tem que fazer, né? Porque acho que é difícil alguém gostar de fazer, né? Exames médicos, né? Então, acho que consegue, que nem o Wagner falou aí, né? Parece até meio que documentário, né? A gente acaba se colocando ali na pele dela de enfrentar aqueles exames terríveis lá, né? E principalmente Mas sabe, aqueles mas exames lá. sabe o que me irrita? Sabe o que me irrita mais, Oswaldo? As explicações dos médicos. Deve, Exatamente. deve ser uma coisa no lobo temporal. Não, e eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme eu fiquei meio traumatizado com aquele exame lá que até hoje eu não sei o direito, pô, se era feito mesmo daquele jeito lá, nessa época de colocar aquela seringa lá no pescoço dela e jorrar aquele sangue. Que, Olha, eu nossa, não meu, sou eu formado em fiquei mal a medicina, eu primeira não vez que eu sei. assisti isso. Tipo, estranho, né, cara? O jeito que eles montam todo aquele equipamento ali e ela dá uma agonia, né? Quando a gente vê essa cena, realmente Nossa, dá uma agonia, assim. e parece ser real mesmo ali, né? Tanto a interpretação ali dos atores quanto da, da, da Regan ali é comovente até, né? Chega da pena dela, né? Sim, e a coisa chega num ritmo insustentável, né? Porque, como até falei brincando, tu começa a se irritar com o tipo de explicação que os médicos estão dando, né? Que nem um pouco convincente. E os exames começam a dar tudo normal, né? Então, e mesmo assim eles ainda tentam achar explicações ali que não tem. Que era o lobo temporal. Não, e tentando explicar o porquê daquelas tremedeiras na cama, né? Falando que era. Convulsões, acho que eles diziam Isso, isso, né? exatamente. É. E sendo que a mãe dela estava junto, a cama tremendo, todo mundo tremendo junto, e eles dizendo que eram convulsões. Isso também que é um ponto, acho que é bem interessante do filme, é que mostra isso, né? Que os médicos, aí, os cientistas, eles tentam achar explicação lógica para tudo, né? Mesmo onde não tem. E a mulher acaba se sentindo extremamente desamparada por isso, né? Até que um dos médicos lá sugere, né? Ah, se eles conheciam um ritual, né? Chamado exorcismo, né? E mesmo assim ele fala, tem dado certo, mas não por aquilo que eles acreditam, né? Porque do mesmo jeito que eles criam o demônio na cabeça lá, com esse ritual eles acabam destruindo a própria criação, né? Sim. E eu acredito que existam casos que realmente pode ser por aí, né? Que a pessoa meio esquizofrênica acha que está possuída, né? Então mesmo o, quando a mãe dela lá vai atrás do padre lá, né? Para tentar dar uma investigada no caso da filha dela e ele fala, eu posso até ir, mas como psiquiatra lá, né? Que isso daí de esses rituais já não existem há séculos, né? Nesse momento eu comecei a me irritar com o padre também.
E isso mostra que ele estava já perdendo totalmente a fé e acreditando totalmente na ciência ali, né? Sim. O filme tem bastante cena assim que a gente vai se envolvendo bastante, né? A cena, por exemplo, da festa lá, que a mãe dela tá fazendo uma festa, que ela acorda do nada à noite, né? E faz xixi na frente de todo mundo lá. E, e por aí começa, né, cara? Como a gente comentou, né, sobre o comportamento dela que vai ficando meio estranho, né? E aí eles vão ter que realmente achar um padre, né, cara, especialista nisso aí, que consegue tirar o demônio do corpo dessa garota, né? Se quiser comentar aí também um pouco mais, Andrei. Não, é até engraçado, porque voltando ao que eu havia dito, que várias cenas do Exorcista acabam sofrendo uma brincadeira, uma paródia. Eu vi o filme faz o quê? Uns 3 ou 4 dias atrás, na cena do xixi. Depois que eu vi a cena, eu fiquei pensando, mas esse xixi não era mais longo? Daí eu lembrei que a história do xixi longo, que era interminável, é justamente no Todo Mundo em Pânico, né? Verdade, é verdade. Que eles satirizaram essa cena deixando o xixi quase interminável, né? E para te ver como essa coisa a gente confunde muito às vezes o filme per se com as paródias, né? E falando em paródias aí, fazendo um parênteses aí na nossa análise, tem aquele filme, né, com Leslie Nielsen, que é a Repossuída. Vocês assistiram esse filme? Que é com a própria Linda Blair, né? Eu acho que eu assisti, mas faz tempo. Esse Já, eu não cheguei a ver. bom, já fica a dica aí para vocês correrem atrás aí, porque é um filme interessante, né, engraçado. Mas primeiro vejam o Exorcista, senão Ah, vocês vão sim, com querer rir certeza. antes. Bom, voltando aí à análise do filme, aí temos também uma cena que chocante, né? Até vendo hoje em dia, apesar do mundo que a gente vive, com várias barbaridades e atrocidades que a gente vê em programas de baixaria, né? Mas a cena da Regan lá possuída, pegando um crucifixo e se masturbando, imagina o impacto que não causou naquela época lá. Fale um pouco aí sobre isso daí. Mesmo hoje em dia, vendo aquela cena, olha, eu fico até sem muito o que dizer, porque realmente, para a época, aquilo foi. Mas mesmo eu eu sinceramente eu não consigo equiparar aquela cena com muitas outras, mesmo nos filmes, hoje, em 2015. Quer É comentar? verdade, essa cena realmente ela causa um impacto, assim, né, cara? Como a gente falou no começo do vídeo, né? O pessoal que viu esse filme a primeira vez, e ela. E, tipo, é uma cena sangrenta também, né, cara? A gente consegue ver que tem muito sangue nessa cena também, né? Não, e a gente vê como o demônio aí é perverso, né? Fazendo uma menina lá Sim. inocente, né? Fazer uma atrocidade dessa. E imagina a repercussão que não deve ter causado isso daí na época lá, no qual a Igreja Católica lá era fortíssima. Imagine o que eles não Eu, sofreram lá na época com isso daí, né? Você falou uma coisa importante, Oswaldo. Você falou uma menina inocente. Eu acho que esse é um dos pontos chaves assim do filme, que é essa coisa de que um ser inocente, uma menina jovem, sendo tomada e fazendo barbaridades, assim. Eu acho que o demônio, assim, não escolheria uma figura melhor para demonstrar toda essa maldade, esse choque, né? Porque tu vê que em determinados momentos do filme, apesar do filme ser bastante bem, muito construído, tem cenas que literalmente é para fazer tu chocar, para sair com os cabelos em pé. E essa cena da masturbação é uma delas. Exatamente. Os móveis ali se movendo, né, cara? Ela virando o pescoço assim. Chocante mesmo. Vai, Oswaldo, vai nessa, comenta aí. Sim, também acho que a gente já chegou a citar, mas dentro do contexto aí do filme também antes aí
tínhamos aquela cena que só entrou nessa versão aí do diretor da Regan lá descendo as escadas, né? Daquela forma lá também totalmente estranha. E a primeira vez que eu vi esse filme aí, eu tomei um susto com essa cena aí. O que vocês têm a falar aí sobre esta cena? Como eu não cheguei a ler o livro, eu não sei, eu não posso afirmar, não sei se essa cena está no livro, mas se está no livro ou se está só no filme, essa cena, diga-se de passagem, foi muito bem pensada, porque é aquela coisa, eles vieram com contorcionismos, movimentos bruscos, assim, que é aquele objetivo, né, Oswaldo, de literalmente tirar qualquer senso humano da menina, né? Tu vê através de todos aqueles movimentos todo o traço humano dela foi embora, né? E o interessante também que eu acabei descobrindo fazendo essas pesquisas é que existe uma cena alternativa dela descendo a escada, né? Então eu vou até deixar o link, eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas tem uma cena lá que alternativa que ela vai descendo as escadas e em vez de ela babar aquele sangue, ela vira como se tivesse de quatro e começa a ir em direção à mãe dela e sai da língua dela uma língua que parece de cobra. Não sei se chegaram a ver essa versão alternativa aí. Eu não vi, mas só de pensar nisso já. Eu também cheguei de ver. Eu queria tirar uma dúvida aí com vocês, não sei se vocês já ouviram falar também. Essa cena da escada aí parece que não foi exibida nos cinemas, André. Não sei se você sabe disso. Essa cena foi adicionada nessa versão do Parece, diretor, né? parece que ela foi adicionada posteriormente. Isso, exatamente. Inclusive, eu até vi um comentário, o pessoal falava que na época, né, o diretor queria exibir essa cena nos cinemas, né, mas dizem que essa cena aí, quando ela tá descendo a escada, tem uns cabos ali segurando o corpo daquela dublê, né, que faz essa cena aí. Sim. Na época eles não conseguiram esconder aqueles cabos, né, aquelas cordas que estavam segurando ela ali. Por isso não foi exibida no cinema na época, né? Mas pode ser que seja só boatos também, né? Não, eu acho que sim, Wagner. Parece que essa informação é verdadeira. E eu acho, né, porque eu revi essa cena umas duas, três vezes e eu não vi cabo nenhum. Eu suspeito de que eles tiraram os cabos usando efeito de CGI, né? Isso, exatamente, né? Aquela época eles não tinham uma tecnologia tão avançada para tampar esses cabos, né? A gente pode dizer assim. Sim, mas a ideia foi sensacional. Bom, aí dando continuidade, aí temos aquele momento do filme no qual o padre lá vai ver, né, a menina lá a pedido da mãe. Ele chega lá usando seus dons como psicólogo, né? Tudo que ele estudou, ele vai tentar colocar em prática. E ele já começa a achar estranho que a menina está com uma voz totalmente diferente, né? E mesmo assim ele ainda não acredita, porque ele já está com a fé totalmente por baixo ali, né? Abalado. Abalada, né? E ele reluta, né? E tanto que e o demônio vai dando algumas demonstrações lá, né? De abrir a gaveta. E ele fala, ah, muito bom, então faça de novo, né? Ele, ah, claro, eu não quero fazer. E ele acaba, né, ficando com uma pulga atrás da orelha quando o demônio lá fala sobre a mãe dele que tinha falecido, né? Fala um pouco aí, Andrei, sobre isso. E até tu tava falando do. Olha só que interessante, né? Que o impacto cultural do Exorcista tem justamente nessa cena em que tu tá comentando. Ele fala pro demônio, então por que você não faz essas amarras aí que estão te prendendo desaparecerem, né? Daí o demônio fala, essa seria uma demonstração vulgar de poder, né? Em inglês, a vulgar display of power. Diga-se de passagem que eu gosto muito de heavy metal, a minha banda preferida, o Pantera, usou essa frase como título do segundo álbum deles, né? Vulgar Display of Power, né? Uma demonstração vulgar de poder, né? Só
deixo a nota aí só para mostrar, né, como o Exorcista ele influenciou diversos segmentos. Então, o demônio chega a ter um momento, né, não sei se você se recorda, mas ele começa a simular a voz da falecida mãe dele, né? Uma tentativa de deixar o padre lá embaixo, né? Sim, e essa cena aí mexe até com o psicológico também de quem está assistindo, né? Eu, pelo menos, fiquei abalado ao assistir essa cena, né? Que realmente dá medo, né? Para mostrar como esse filme realmente foi, né, um pioneiro. Esse filme ele desbravou o estético, o psicológico, tudo, né, cara? A gente consegue notar que até depois dessa parte aí, né, que o padre, como o Oswaldo disse, né, faz aquela entrevista ali com a Regan, né, ele já tá bem chocado também, né, que ele, inclusive, vai na sala, né, e a mãe da Regan oferece para ele um conhaque, um uísque, né, você vê que a gente consegue notar nessa cena aí que ele já tá bem perturbado, né, cara, que o que ele viu ali realmente chocou ele, né. Não é para menos, né, Wagner? Bom, e outro personagem que a gente não pode deixar de citar era aquele detetive, né? Então tem outra trama aí, né, rolando durante o filme, que é esse detetive investigando a morte, né, de um daquele chefe, né, da mãe dela lá que acabou caindo da janela lá e não tem uma explicação de como aquilo ocorreu, né? Então ele começa também a ir atrás lá do padre, né, para ver se ele tem alguma informação. E vocês têm algo a dizer aí sobre esse personagem? Vocês acham que acrescentam ao filme isso daí? Eu acho que essa situação do cara cair pela janela, isso, claro, tem toda essa investigação em torno disso, mas eu acho que posteriormente no filme, e eu acho que torna o filme mais assustador, né, cara, porque eles começam a aventar a possibilidade de que quem matou o cara foi o demônio, né, que estava incubado no corpo da Regan, né, e isso mostra como o demônio desse filme ele é muito forte. E falando em cenas chocantes, também temos aquela outra que é uma blasfêmia das grandes, né? Naquela cena quando um padre vai ver lá uma imagem da Nossa Senhora, ele está totalmente sem nem falei, Wagner, sobre isso daí que é algo pesado, né? Bom, pois é, tem essa cena, né, cara, que aparece lá aquela imagem lá, né, cara, com aqueles chifres e é chocante, né, cara? Quando a pessoa que viu aquilo ali na época, né, cara, tem todo um simbolismo aquilo ali que chocou também. Acho que o público daquela época também se chocou bastante com essa cena aí, né, Andrei? É, eu não me recordo, eu não me recordo exatamente qual, mas é uma imagem santa, né, que tá com chifres e tá com chifres e acho que um pênis em forma de chifre também. Esse filme, o, o, o cara que escreveu esse filme estava bastante inspirado nas cenas, porque é uma mais chocante que a outra, né? Não, e é uma ofensa gravíssima aos católicos lá da igreja. Né? Sim, na época sacudiu na Igreja Católica, vários religiosos na época ficaram enfurecidos, né? O, o Exorcista ele causou um barulhão danado, né? Foi, eu acho que dificilmente vai ver uma coisa parecida. Muito se deve devido à pureza do público daquela época, né, Oswaldo? Eu várias vezes pergunto pro meu pai e ele afirma que ficou impressionado. Sim, eu concordo. E, e mais adiante do filme, o padre Cas,
Peraí. Puta, é o demônio aqui. Garras. Caralho. É uma zica esse filme. A gente tá comentando, a gente tá falando de um filme mais zica, hein, cara? O Porra, Exorcista é um esse é filme zica foda. mesmo, hein? Deu problema no podcast, um monte de coisa, ó. Mas Imagina só se vai sair isso. a gente acha que tá gravando tudo isso aqui, depois vai ver e não gravou nada. Aí Nem sim. fala isso, tá gravando assim aqui. Bom, aí o padre Carras, né, começa a ficar, né, com uma pulga atrás da orelha, né, porque quando ele foi lá fazer o primeiro contato com a menina, ela falou, né, sobre a mãe dele lá, e ele começa a estudar, né, os casos lá e, e a consultar alguns superiores dele da igreja e falam lá, né, tipo algumas regras que ele tem que tentar seguir lá para categorizar aquilo como um real caso de possessão, né? Então, uma das provas seria se o tal demônio falasse línguas diferentes que a menina não sabia, né? Então, se falasse em hebraico e tal. Então, ele acaba levando um gravador em uma das sessões lá. E até que ela começa a falar lá numa língua totalmente estranha. E ele grava aquilo tudo, né? E ele vai lá depois analisar aquele material junto com um técnico de áudio e, e, o, e o técnico fala, né? Mas isso daqui que ela está falando é inglês, né? Inglês invertido. Então, aí o padre até fala, pô, como inglês? Inglês invertido, né? Escute isso. Aí é outra parte também do filme que é impressionante. Eu acho que até hoje, que ainda mexe assim, com o psicológico quem está assistindo, né? E principalmente quem tem fé aí, que ela começa a falar lá sobre a mãe dele novamente, né? E falar outras coisas pesadas lá, né? Vocês. No momento que o padre, que eles colocam a fita para girar ao contrário, mostra que na verdade ela estava falando em inglês, né? De uma maneira que seria impossível alguém falar, que é falar invertido. Bom, e outra coisa interessante aí desse filme aí é que, apesar de ter algumas provas aí, como essa do gravador, também tem outras coisas que levam o padre a desconfiar se aquilo é realmente um caso de possessão, né? Porque ele até vai com um vidrinho lá de água e ele fala que é água benta e joga, né? Lá na menina e ela faz todo aquele estardalhaço, né? De né? Faz tudo. Aí, depois, quando ele sai lá do quarto e vai conversar com a mãe da menina, ele fala lá, eu falei que isso daqui era água benta, mas isso daqui é uma água normal, né? Então, era outra coisa aí que ele começou a desconfiar, né? Se era verdade ou não. Então, eu acho que isso que também é interessante nesse filme aí. A luta aí, para acreditar ou não. Apesar de ter demonstrações lá chaves que realmente, né, um ser humano não faria. E ele mesmo assim ainda continua teimando, né? Até que chega um determinado momento do filme que ele se convence e vai pedir autorização aos chefes lá, né, do Vaticano, isso, e leva lá a gravação, né? Então até o superior dele fala, você não tem experiência com isso, né? Nós temos que achar um padre aí para te auxiliar, né? Então fale um pouco aí, né? Quem eles vão atrás, né? O padre responsável, né, por que estava envolvido nas escavações do início do filme, né? As escavações que levaram ao conhecimento daquela estatueta daquele monstro, daquele demônio, né? Acho que aquele padre ele já estava procurando alguma coisa a respeito disso há um bom tempo e ele foi convocado então a ajudá-lo no processo de exorcismo. Bom, aí chegamos naquela parte final do filme, né? Que o bicho vai pegar literalmente ali quando os dois padres se unem ali, faz toda aquela preparação, né?
E o padre lá mais experiente dá várias dicas pra ele, né? Tome cuidado aí que o demônio é mentiroso, né? Você não dê ouvidos ao que ele vai falar para você, que ele vai fazer de tudo, né, para tirar sua concentração, né, abalar sua fé, né? Então, fala um pouco aí sobre isso daí, Wagner ou André. Enquanto os dois padres entram no quarto e estão fazendo todo aquele ritual de exorcismo, até tem um momento que o padre Carras ele vacila, né? Que o mais velho pede para ele completar uma determinada fala e ele demora a fala. Não sei se vocês se recordam. Ah, sim, tem uma frase mesmo que ele fala, né? E ele demora para completar essa frase, e o outro padre começa já a ficar meio chateado também, né? Tem essa parte também aí que é interessante. A gente consegue ver que o padre Carras ali, meio que dá a impressão assim que ele tá meio com medo também um pouco, né, o André, do que vai acontecer ali, né? Sim, porque eles estão. Porque o demônio ele se mostra bastante poderoso, né? E eles começam a. Eu não desconheço rituais ou procedimentos de exorcismo, mas eles começam a ler trechos Da Bíblia, né? da Bíblia voltados para casos de possessão. E ela, tipo, meio que gospe aquela gosma verde na cara do padre também, né, cara? Essa cena é bizarra também. Ele limpa, ele tira o óculos assim, começa a limpar Sim, e e começa, continua cara, fazendo, né? o procedimento. Isso é Também é uma maneira mostra como o demônio faz uma afronta, né? exatamente, é verdade. Não, e a gente observa como o demônio aí é esperto, né? Que ele tenta tirar a concentração, né, do padre Mary, né, que é o mais experiente, né? Gospe na cara, e ele, né, só limpa ali com um pano e continua essas orações, e o demônio vê que ali tá difícil, né? E ele vai atrás do elo mais fraco, né? Que é o Padre Carras, e ele começa a apelar novamente para o ponto fraco, né? E tem até um É, determinado momento lá que ele faz algo lá que o Padre Carras acaba visualizando a mãe dele ali, né? Na cama ao invés da na, menina. na verdade ele começa a escutar as vozes da mãe dele, né? O demônio começa a falar com a voz da mãe dele. Isso, exatamente. Começa a falar com a voz da mãe dele. E o outro padre fala, não é sua mãe, que não sei o quê, né? Ele começa a colocar na Sim. cabeça dele que aquilo ali, nada daquilo existe, né, cara? Que pra ele não dá ouvidos, né? Chega um momento que o padre ele chega a perder ele literalmente ele perde a cabeça aí, né? E ele acho que é mais pro final que ele parte pro ataque, né? Sim, sim. E, e temos também aquela cena clássica, né? No qual ela começa a levitar ali, né? O que vocês têm a dizer sobre essa cena? Ela começa, um pouco antes, ela começa a chacoalhar, né? A cama, assim. Inclusive tem umas partes, assim, que começa a ficar meio escuro a tela, né? E começa a aparecer o rosto, assim, daqui. Inclusive nessa cena também, Oswaldo, que ela começa a mostrar a língua, né? Como você falou da cena da escada. Essa cena também ela fica mostrando aquela língua, né? Ah, bem lembrado também, o Wagner. Acho que a gente nem comentou aí que durante, né, o filme, acho que até naquela cena já dos exames começa a ter aqueles flashes daquele rosto, né, em segundo, né, acho que daquele Pazuzu, né, e até hoje acho que ainda funciona aquilo lá, porque eu fui reassistir, eu não lembrava disso daí, eu tomei um susto. E Exatamente. entra, eu acho que no, sei lá, entra no nosso subconsciente, porque por incrível que pareça, quando eu fui dormir aí, quando eu reassisti esse filme essa semana, eu acabei tendo pesadelo com esse rosto aí, mano. Nossa. Impressionante. Então esse negócio funciona e entra, acho que no subconsciente, né? E eu acho que aquele mesmo método lá Parece ali, né? que usavam, acho que em décadas atrás, que falavam, não sei se é lenda ou verdade, que faziam
tipo, comerciais, né? Sei lá, da Coca-Cola, tipo, colocava em segundos assim que você nem via que tava entrando no teu subconsciente aquilo lá. Só que no caso aí desse filme, a gente ainda consegue perceber que aparece esse rosto, né? Ah, eu lembrei que atualmente o SBT utiliza esse recurso aí para divulgar aquela marca lá da Jequiti, né? Então, do nada, assim, durante a programação aparece, né, o anúncio do Jequiti em alguns segundos. Vocês acham que funciona isso daí? Vocês teve esse impacto para vocês ou não? Eu não cheguei a sonhar com o rosto, Oswaldo, mas na hora você acaba se assustando e eu acho que fica um efeito bem interessante, né? Porque, e me lembra muito aquele tipo de efeito que você pode obter no escuro, né? Quando você está no escuro e você mira uma vela de baixo para cima ou uma lanterna, fica, né, o rosto flutuando na escuridão ali, causa bastante efeito. Exatamente, e pelo fato também que essa cena aí é uma cena bem escura, né, cara? A gente começa a ver que o quarto ali começa a ficar escuro, né? E ela vira o rosto meio de lado assim, aparece esse rosto aí, como o Oswaldo falou. Assusta sim, cara. Acho que com certeza assusta bastante mesmo essa cena aí. É, e falando nisso, durante esse podcast aí, na edição final, vou colocar uns rostos desse daí do nada. Então, se prepare. É verdade. Mas dando continuidade, né? Já estamos já na parte final, né? Que é aquele combate final, né? Que eles saem até, né, para descansar, né? Eles ficam horas e horas ali. E até que chega um momento lá que o Padre Carras está totalmente já refém do demônio, né? Tanto que o Padre Mary lá fala, ah, saia, né? Saia daqui do quarto. Aí ele sai, ele fica lá combatendo o demônio sozinho. Até que quando ele resolve voltar lá para o quarto, ele vê que o padre já está morto, né? Falem um pouco sobre isso. Oswaldo, isso aí mostra como o demônio desse filme, o que é mais assustador ainda, como eu falei antes, ele é muito forte. Porque ele não só aterroriza, como ele ocasiona mortes, né? Então, nesse momento aí, o Padre Carras, ele literalmente, brincando um pouco, ele se esquece da reza e parte para a violência, né? E essa cena é demais, né, cara? Quando o Padre Carras vê ele morto ali no chão ali e o jeito que o demônio tá olhando, né, cara, assim, aquele olhar é realmente assustador, né, cara? Essa cena também ficou uma cena muito bem feita, assim. Começa a rir, cara, né? Aquela risada Assustador e também. provocador ao mesmo tempo, né? Exatamente. E aquela risada também, cara, né? Começa a rir assim. É sinistro demais. Aí ele parte pra cima, né? E já começa a dar murros aqui. E vem Começa a pra dar cima. burro e fala: me pega agora, eu quero ver. Ele começa a falar, né? O Padre Carlos. Pô, e o final é trágico ali, né? Trágico e surpreendente, né? E acho que são poucos filmes de terror assim que, pô, os caras tudo se ferra no final, né, mano? Tirando a menina lá que acabou se livrando, né? Mas custou a vida ali dos dois padres, né? O que vocês têm a dizer aí sobre esse final? Estou a vida do padre e também do cara que caiu pela janela, né? Num certo sentido, o filme ele termina ao mesmo tempo que ele termina de uma maneira positiva, ele também é bastante pessimista, né? Porque ele mostra que no final dessa batalha há mortos do outro lado, né? Do lado do bem. Então acho que nesse sentido também ele choca nesse sentido de que o demônio é muito poderoso e ele nem tudo terminou com flores. Não, e fica com aquela sensação também, né? De, pô, será que o demônio deixou ela realmente em paz, né? Sim. Também deixa a questão da dúvida, né, Oswaldo? Porque como ele é um filme que ele
essa é uma característica, né, dos filmes que lidam com possessão, espíritos e tudo mais, é aquela questão da imprevisibilidade, né, e do descontrole. Como é uma coisa que você supostamente desconhece, você não sabe o comportamento da suposta entidade, né? Bom, então vamos dar nossas considerações finais. Eu acho que continua sendo o grande clássico do terror e faz jus a toda a fama que ele tem. E eu acho que infelizmente pode não funcionar para alguns jovens do mundo que a gente vive hoje em dia, porque esse filme aí, na minha opinião, ele mexe bastante também com o psicológico das pessoas que estão assistindo, né? Então, sei lá, para essas novas gerações aí que muitos aí não creem em religião nenhuma, tira sarro do demônio, então pode não se impressionar, né, com a história, não entender o que ele está querendo dizer e achar até engraçado, né, como já ouvi aí alguns colegas meus mais jovens, né, falando que quando assisti esse filme deu risada, né, de quando a Regan lá virou a cabeça para trás, né? Então isso só leva a crer que a pessoa não entendeu nada da história ou aquela história não afeta de maneira nenhuma, né? E guardadas as devidas proporções, eu me lembrei agora de um outro exemplo que minha mãe me conta que quando ela era criança, ela morria de medo do Saci Pererê, porque os avós dela, quando morava lá num sítio, botava, né, esse medo lá nas crianças, né? Não andem sozinho por ali, porque o Saci Pererê está por ali. Então, né, era outro mundo. Então isso daí já não funcionou pra minha geração de Saci Pererê. Eu achava engraçado, eu tirava até sarro. Como eu tô observando que o demônio, as forças demoníacas, significa pra molecada de hoje em dia, aí, né, que não, não segue religião nenhuma, né? Ou os pais não ficam botando esse medo na cabeça das crianças desde pequeno, né? E não é só isso, né, Oswaldo? Como eu falei anteriormente, é o desgaste que os filmes acabam sofrendo devido à internet, essa, esse mundo de informações em que você literalmente você disseca o filme, e quanto mais você disseca o filme, mais você acaba tirando o lado místico, o lado misterioso do filme, porque você tem informação sobre tudo e todos. Então você acaba meio que você acaba dissecando o filme, daí também, como a gente falou antes, o filme ele virou uma espécie de, ele tem cenas, assim como vários outros filmes no decorrer da história do cinema, que se transformaram em logomarcas. E como qualquer logomarca, acaba sofrendo influências do tempo, né? Das paródias, das brincadeiras, né? Então, mas não tenho o que dizer, o Exorcista está no mínimo entre os 5 maiores filmes de terror já feitos, porque eu sinceramente eu nunca vi um filme que causasse tamanha comoção mundial, né, como eu falei anteriormente, pessoas literalmente desmaiando, sendo arrastadas para fora do cinema, pessoas vomitando, isso aí tá, pessoas em choque, pessoas fartamente documentado, né? Então, e arrastou multidões para o cinema. Então, o Exorcista ele é um marco, ele é um pilar do cinema, de terror, principalmente. Sem dúvida. E também o lance dessa geração, né, Oswaldo? A gente já sempre conversou também, essa geração nova. A galera, hoje em dia, acostumou com esses filmes mais modernos, né, André? Os filmes de terror mais modernos, cheio de efeito visual e coisa do tipo, né? Então, é natural, né, a galera de hoje em dia pegar um filme aí antigo dos anos 70, né, cara? Porque o Exorcista é um filme dos anos 70, muito antigo mesmo, né, cara? E o Exorcista ele tem efeitos bastante orgânicos, né? Ele não tem nenhum efeito de computação gráfica, nada, então é tudo até do jeito que eu gosto, né? Tudo literalmente na maquiagem, na mão e na sujeira, né? Sim, é verdade. Então, essa geração
de agora, né, tem uma visão totalmente diferente, né, cara, do que nossos pais ou pessoas mais velhas viu na época, né, cara, esse filme no cinema, né? Então, o molecada tem uma Sim, visão totalmente diferente, né? Não, eu sim. acho. Mas até. Pode falar, Oswaldo. Não, eu achei muito interessante esse ponto de vista aí do Andrei. Eu nunca tinha parado para pensar e realmente tem razão, né? Um dos motivos também é o que ele acabou de citar aí, né? O desgaste aí do tempo. E, e também eu acho que os tempos são outros aí, né? O mundo é outro. Eu acho que o que traz mais medo aí para as pessoas é um outro tipo de filme de terror, né? Eu acho que o pessoal sente mais medo hoje em dia vendo aqueles estilos de filme como O Turista, né, Jogos Mortais, né, que apela mais para A tortura, né? algo realista, né? Então algo que a gente possa, esse negócio de demônio assim, eu acho que infelizmente, né, para quem curtiu essa época aí, acho que muitos infelizmente não sentem mais medo, né? Mas depende também, depende muito do estilo, Oswaldo. Eu, por exemplo, se tu perguntasse, até para mim, em questão, por exemplo, de temática, a temática do Exorcista, eu, apesar de reconhecer todo o brilhantismo do filme, eu prefiro filmes de zumbi ou até mesmo o próprio Iluminado, que ele não é um filme tão explícito como o Exorcista, eu acho até bastante interessante. Então depende muito, né, do que o público quer ver, né? Depende muito, eu acho que tem uma certa expectativa quando tu pega um filme de uma temática que tu previamente gosta ou não gosta. Depende muito do gosto pessoal da pessoa. É verdade, Andrei. Tá aí um bom tema aí para nós debatermos aí, trocar uma ideia num próximo podcast aí, né? Que é um tema bem interessante. E voltando ao Exorcista, aí vocês têm mais alguma consideração final aí? Só, só temos a dizer que 40 e 42 anos depois o filme ainda tem, como a gente fala, né, deu muita manga, pano pra manga. É verdade, sem dúvidas, né, cara? Mas é realmente isso, né, cara? O Exorcista é um filme, assim, que vai do gosto de cada um também, como o Andrei disse, né? Mas é um filme que choca ainda até hoje, né, cara? Tem as continuações, né, Oswaldo? Não sei se você vai Isso, é. comentar. Vamos dar uma comentada aí. Vocês assistiram as continuações aí? O que vocês têm a dizer aí? Não cheguei a acompanhar as continuações, não. Até porque eu acho que a gente acaba meio sendo influenciado, né? Como as continuações não tiveram o mesmo impacto como o original, você acaba meio que perdendo um pouco a curiosidade. Não sei se o Wagner chegou a ver as continuações. Eu cheguei de ver as continuações, mas, assim, e também são filmes que são ruins, né, cara? A gente pode dizer, assim, que são filmes ruins, né? Eu gostei daquela versão mais recente, que foi o Exorcista o Início, né? Achei interessante até aquele filme lá, tem um visual bacana, mas os outros filmes, assim, não me agradou tanto, né? Eu ia até comentar sobre a Linda Blair, né, cara, que assim, na minha opinião, eu achei ela uma excelente atriz no primeiro filme, mas no segundo filme, O Herege, cara, a gente vê que a atuação dela tá horrível, né, cara? Então eu acho que, assim, se ela teve chance de seguir alguma carreira no cinema, eu acho que o Exorcista do Herege acabou ali, né, cara? Que a gente vê que ela não tinha tanto talento assim pra ser uma atriz, né, de grande sucesso, eu acho, no cinema, assim, né, na minha opinião. Pois é, fora o Exorcista, o outro filme que eu me recordo da Linda Blair, que obviamente é um filme que inclusive passou no Cine Trash, é o Grotesque, né, que é de 1988. Até que não é um filme ruim, só que ele, né, é um filme que tem uma cotação mais B, né? Não chega a ser um filme ruim, né? Mas ele nem se compara ao porte do Exorcista. Sim, é verdade. E eu, no meu caso, assisti o 2, né? Eu achei um filme totalmente sem nexo, né? Não sei se quando eu assisti
assisti de má vontade, mas eu achei que eles quiseram fazer algo muito complicado, uma história ali que se perde, e os efeitos especiais, né, horríveis. E, e até hoje eu não tive vontade de tentar dar uma segunda chance para esse filme, para tentar assisti-lo, porque a experiência que eu tive com ele, nossa, era aquele tipo de filme que eu. Pô, isso daí não acaba nunca, não vai acabar isso daí. E tão E chato. cansativo também, Isso, né, e quando parece que vai engrenar e nada, nada. E aquelas cenas finais, então, eu acho que chega a ser até deprimente, né? Aquelas maquiagens lá da Linda Blair, lá com o demônio. E o 3 eu não assisti. E aquele Exorcista, o início, eu fui assisti-lo no cinema e foi uma outra decepção também, que eu considero como um dos piores filmes de terror que eu já assisti. Esse daí. Discordando do Wagner que curtiu aí, mas Então, é outro filme também coisa, que, né? pelo amor de Deus, achei... Não, sim, mas eu achei até interessante, né, cara? Mas. Inclusive, filme assim de Exorcista, né, cara? Depois desse filme aí, o Exorcista do Início, ou um pouco antes, não sei, já começou a surgir vários outros filmes, né? Tem aquele lá, O Exorcismo de Emily Rose também, né, cara? Vários filmes assim abordando essa mesma coisa, né, cara? Da garota possuída e coisa do tipo, né? eu acho que melhor do que todas essas sequências, eu ainda recomendo para vocês assistirem a Repossuída. Acho que ainda é uma melhor homenagem do que aquelas outras continuações podres. Né? Essa é a minha dica. Então, eu quero que o Wagner faça um merchan aí do canal dele e depois se despeça e passe a bola para o nosso amigo André. Não, é isso aí, pessoal, né? Eu acho que foi um podcast até bacana aí. Visitem aí o canal do Andrei, né? Tem uns vídeos antigos lá que ele fala sobre o Olhares do Terror, que é bacana demais, esses vídeos aí que ele. Já faz um tempo já, né, Andrei, que você não dá uma mexida no canal, mas. Sim, eu sou bem preguiçoso. Mas é interessante, cara, muito bom. O canal do Oswaldo também, cara, né? Quem puder visitar aí. Também, quem puder curtir também a página lá do Oswaldo, analisando filmes, tem uma galera bacana demais lá também, cara. Fiz amizade com muita gente lá e tem um clima muito bom também, né? Então, eu acho que é isso, pessoal. Fique ligado aí que tem muito assunto ainda pra gente comentar, né? Bom, só queria agradecer ao Wagner e ao Oswaldo pelo convite, ainda de participar de um podcast sobre o Exorcista, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de participar e podemos aparecer aí qualquer hora. Então é isso daí, pessoal. Até a próxima. E cuidado com o Pazuzu, hein?